Inglês do cotidiano. Tema da aula: pronomes pessoais e pronomes objetivos. Aula 3.7. Personal pronouns. Os pronomes pessoais substituem o sujeito em uma frase. For example, por exemplo, John is handsome. John is handsome. João é lindo. Se eu quero substituir o nome John por um pronome pessoal, eu posso substituir pelo pronome he. Assim terei a seguinte frase: He is handsome. He is handsome. Ele é lindo. O pronome pessoal, ele é utilizado quando houver um verbo após ele. Então, nós temos aqui a frase He is handsome. O pronome pessoal é o he, que está sendo destacado da cor azul. E após ele nós temos o verbo is, que é o verbo to be, que está sendo conjugado no presente. Aqui nós temos uma visão geral dos pronomes pessoais e eu peço que você me acompanhe. Esses pronomes estão na cor preta. Primeiro vamos aprender a pronunciar cada um deles. E ao lado direito você vai acompanhar a tradução de cada um. So listen and repeat. I, you, he, she, it, we, you, they. Agora vamos estudar sobre cada um deles. O pronome I significa eu. Ele se encontra na primeira pessoa do singular. O pronome I sempre deve ser escrito com letra maiúscula, independente da posição dele em uma frase. For example, I cook very well. I cook very well. Eu cozinho muito bem. Aqui nós temos o pronome pessoal I, que está em destaque, sendo circulado pela cor verde. Após ele temos o verbo cook, que está da cor vermelha, que é o verbo cozinhar. Próximo pronome, you, que pode ser traduzido como você ou tu. Este se encontra na segunda pessoa do singular. For example, you surf on the net. You surf on the net. Você navega na internet. Nós temos aqui o pronome pessoal you, que está em destaque, sendo sublinhado pela essa cor verde. E após ele nós temos o verbo surf, que significa navegar. Por isso, aqui a gente confirma que o pronome pessoal ele é usado quando houver um verbo após ele. Próximo pronome, he. He significa ele. Tal pronome se encontra na terceira pessoa do singular. O he será utilizado para pessoas do sexo masculino. For example, he plays soccer.
He plays soccer. Ele joga futebol. Observamos o pronome he e após ele o verbo play, que é jogar, ou tocar, ou brincar. Neste caso ele é traduzido como jogar. Próximo pronome, she. She significa ela. Este pronome está na terceira pessoa do singular feminino. She será utilizado para pessoas do sexo feminino. For example, she studied hard. She studied hard. Ela estudou muito. O pronome aqui na frase é o she, e após ele nós temos o verbo studied, que é o verbo estudar sendo conjugado no passado. Agora vemos o pronome pessoal it. It pode ser traduzido ou como ele ou como ela. Ele está na terceira pessoa do singular. O pronome it não se refere a pessoas. Quando nós queremos falar de um animal, de uma casa, de um objeto, planetas, enfim, qualquer coisa que não se refira a seres humanos, deveremos utilizar o pronome it. For example, it is smart. It is smart. Ele é inteligente. Estamos aqui nos referindo a um animal, a um cachorro. O pronome é o it. Após ele, nós temos o verbo is, que é o verbo to be, o verbo ser ou o verbo estar. Neste caso, está sendo traduzido como o verbo ser. Agora observamos o pronome pessoal we. We significa nós. Tal pronome se encontra na primeira pessoa do plural. For example, we watch TV every day. We watch TV every day. Nós assistimos televisão todos os dias. O pronome em destaque nessa frase é we. Após ele, observamos o verbo watch, que é o verbo assistir. Lembrando que o pronome pessoal é usado quando houver um verbo após ele. Próximo pronome pessoal é o you. You pode ser traduzido como vocês ou como vós. Ele se encontra na segunda pessoa do plural. For example, you are smart. You are smart. Vocês são inteligentes. Aqui, o pronome pessoal you, ele é traduzido como vocês, por quê? Neste caso, estamos nos referindo a duas pessoas, a duas crianças. Então, sempre que eu for me referir a duas pessoas ou mais, nesse contexto, o you ele vai ser traduzido como vocês. Agora, se eu estou me referindo apenas a uma pessoa, se eu quero dizer somente para você que está acompanhando essa aula, you are smart, então a tradução vai ser você é inteligente. E o último pronome pessoal é o they. They significa eles ou elas. Tal pronome está na terceira pessoa do plural. For example, they dance for all. They dance for all. Eles dançam
forró. O pronome aqui, they, está em destaque. E após ele nós temos o verbo dance, que é o verbo dançar. Está sendo conjugado aqui no presente. O they eu vou utilizar quando eu me referir a duas pessoas ou mais, seja do sexo masculino, feminino, para tudo, seja seres humanos ou não. E nós temos os pronomes objetivos, objective pronouns. Os pronomes objetivos são utilizados quando não houver um verbo após ele. Nós acabamos de estudar sobre os pronomes pessoais e nós vimos que sempre após tais pronomes vamos observar a presença de um verbo. Agora, quando nós estudamos sobre os pronomes objetivos, não, nós vamos observar que após esses pronomes nós não temos nenhum verbo presente na frase. Então aqui nós temos, do lado esquerdo, uma sequência dos pronomes pessoais que nós acabamos de estudar. E agora nós vamos estudar sobre os pronomes objetivos que estão do lado direito. Observem cada um deles. Me significa eu. You, você. Him, ele. Her, ela. It, ele ou ela, que não se refere a seres humanos. Us, nós. You, vocês. You, them, eles ou elas. Bom, então, quando nós falamos aqui dos pronomes objetivos, o primeiro deles é o me, que significa eu. Ele se encontra na primeira pessoa do singular. For example, she lives with me. She lives with me. Ela mora comigo. O primeiro pronome observado, circulado por uma linha verde, é um pronome pessoal. Eu vou utilizar esse pronome aqui porque após ele nós temos o verbo lives, que é o verbo morar. Agora, o outro pronome que nós observamos nessa mesma frase, que é o último pronome, sendo destaque na cor roxa, este já é um pronome objetivo, me, que significa eu. Por que eu estou utilizando aqui esse pronome objetivo ao invés do I, que também significa eu? Porque aqui nós não vamos observar a presença de nenhum verbo após esse pronome. E nós já vimos que, de acordo com as regras do pronome objetivo, afirmamos que o pronome objetivo é usado quando não houver um verbo após ele. Ou seja, se eu tenho um pronome e após ele eu não tenho nenhum verbo, então eu vou utilizar o pronome objetivo. Já quando eu tiver um pronome e após ele tiver um verbo, eu vou utilizar o pronome pessoal. Por quê? Pronome pessoal é usado quando houver um verbo após ele. Então nós vamos apenas fazer essa observação. Nós vamos memorizar todos os pronomes pessoais, todos os pronomes objetivos, e nós vamos utilizar um quando eu tiver um verbo após ele, e o outro eu vou utilizar quando eu não tiver um verbo após esse pronome. Próximo pronome objetivo é o her. Her significa ela, e ele está na terceira pessoa do singular feminino. For example, I live with her. I live with her. Eu moro com ela. Nessa frase, o primeiro pronome em destaque é o pronome pessoal que nós estamos utilizando, porque após ele temos o verbo live, que é o verbo morar. Nessa mesma frase, temos um outro pronome, e este já é um pronome objetivo.
Por que eu vou utilizar ele no lugar do she? Por que eu preciso utilizar o her? Porque, segundo a regra, o pronome objetivo ele é usado quando não houver um verbo após ele. Ou seja, após o pronome her, eu não tenho nenhum verbo. Por isso, eu terei que utilizar o pronome objetivo. Vamos ver aqui o exemplo, né? Me and her. Me and her. Eu e ela. Aqui nós temos os dois pronomes, o primeiro que é o me e o segundo que é o her, nós estamos utilizando os pronomes objetivos. Por quê? Após ele nós não temos nenhum verbo. E nós sabemos que o pronome objetivo é usado quando não houver um verbo após ele. Chegamos ao final de mais uma aula. Peço que você clique no link de descrição desse vídeo para você baixar o nosso material em PDF. E não esqueça, para esses temas de aula, falando sobre os pronomes pessoais e pronomes objetivos, memorize esses pronomes aqui, segundo essa tabela. Ok? Do lado esquerdo você coloque os pronomes pessoais e do lado direito você coloque os pronomes objetivos. Você vai observar que na sequência a tradução é a mesma para um deles, porém a gente só vai se atentar que quando nós vamos utilizar os pronomes pessoais é quando eu tenho um verbo após esse pronome. Já quando eu tiver um pronome que eu não tiver um verbo após ele, nós estaremos aqui utilizando um desses pronomes objetivos. Então aqui eu agradeço pela atenção de todos, que o Espírito Santo de Deus traga muita paz para os nossos corações. Um abraço.